escuta aqui, só escuta. Eu não tô gravando isso porque quero me aparecer ou bancar o arrependido da internet, tá? Tô gravando porque alguém vai cair nessa ainda. E se escutar isso aqui e evitar mais uma carga dessas, então já vale. Não é história bonita. Nem tem começo engraçadinho. É só um registro, um desabafo que eu tô tentando fazer antes de jogar meu celular num rio. Era terça, fim de tarde. A empresa me ligou oferecendo um frete tranquilo. Container leve, bem pago, cidade pequena do interior para rodar até Campinas. Ibitinga, para ser exato. Lugar calmo, curtinho. Pagamento antecipado, nota fria. Mas isso ninguém mais estranha nesse ramo, né? Cheguei no tal depósito por volta das 9 da noite. Lugar apagado, ninguém na frente, mas o portão já estava encostado e o container estava no jeito, lacrado. Já vi muito disso. Os caras deixam tudo pronto. Você só engata e segue viagem. Assinei o canhoto, tirei foto do QR Code da nota no vidro, que depois descobri que nem registrava nada, e fui embora. O caminhão estava normal. Nenhum barulho estranho, nenhuma luz acesa fora do lugar. Mas no painel, ali na base do para-brisa, tinha um papel dobrado. Pensei, deve ter voado de algum lugar. Mas o bilhete estava dobrado direitinho, bem colocado. Nem solto, nem grudado. Só ali me esperando. Abri. Se você não abrir, vai viver. Se abrir, vai entender. Na hora eu ri. Achei que era piada de frentista ou de alguém que esqueceu ali. Rasguei e joguei pela janela. Tava cansado, tava com fome. Só queria chegar no próximo posto e deitar. Mas aí, no segundo posto, quando fui abastecer, peguei uma coxinha e um café. Fui mexer no retrovisor para ajeitar o boné e vi outro papel. No mesmo lugar, mesma caligrafia. Esse já me deixou com o coração estranho. Parecia carta de filme velho, sabe? Papel amarelado, dobrado com calma, como se alguém tivesse planejado cada dobra. Ela ainda está viva. Eu gelei. Porque aí não é mais piada, não é mais provocação boba. Aquilo parecia um aviso. Só que eu não tinha visto ninguém chegar perto do caminhão. E esse era posto vazio, viu? Só 2 carros no pátio e nenhum funcionário brincalhão. Eu comecei a encarar todo mundo diferente, desconfiado, mas não falei nada. Só dirigi até o fim do posto, encostei mais afastado e liguei a luz interna. Vasculhei o caminhão todo, nada. A carga, claro, não dava para abrir. Lacre oficial. E eu não queria quebrar protocolo por bilhetinho, mas também não consegui dormir. Fechei os olhos e ela ainda está viva ficava queimando no fundo da mente. Na manhã seguinte, rezei um Pai Nosso por precaução, coisa que nem costumo fazer, e segui viagem. A estrada era tranquila, céu limpo, mas parecia que o retrovisor estava me olhando, não o contrário. No terceiro posto, eu nem sei por onde começar. Era um ponto que eu conhecia. Já tinha dormido ali antes. Sempre vazio durante a tarde. Estacionei, fui tomar banho. Quando voltei, tinha outro bilhete no banco do passageiro. Isso mesmo, dentro do caminhão. E não, eu não deixei a porta aberta. Nem vi ninguém forçando nada. Tava tudo trancado. O bilhete dizia: "Você tem um filho, não vai mais ver." E vinha com o nome dele, o nome completo. E a escola. Eu tremi inteiro. Meu filho tem 17 anos. Nunca falei dele em grupo nenhum. Nunca postei foto com ele. Ninguém da firma sabe sequer o nome. A mãe dele não tem rede social. Ele nem usa o sobrenome que eu uso profissionalmente. Aquilo ali foi o fim da minha tranquilidade. Pensei em ligar para ele, mas se eu fizesse isso, ele ia perguntar o que estava acontecendo. E como é que eu explico? "Filho, tô recebendo uns bilhetes anônimos dizendo que você corre risco." Eu só mandei um "Tá tudo bem aí?" por mensagem. Ele respondeu com um "Sim, ué", e mandou um áudio reclamando da prova de matemática. Mas eu sabia, alguma coisa tinha mudado. Comecei a dirigir como quem foge. Mas de quê? Eu nem sabia. Do bilhete? Da carga?
do que eu estava carregando sem saber. Na quarta parada, perto de Limeira, eu já cheguei tremendo. Desci para ir ao banheiro, voltei e tinha outro bilhete. Último. Eu sabia que era o último. Estava grudado com fita no espelho lateral. Se quiser sair, pare no km 225. Depois disso, não tem volta. Nesse ponto eu sabia. Era comigo. Não era coincidência. Não era brincadeira. Fui até o tal quilômetro. Fiquei parado com o caminhão no acostamento por uns 20 minutos. Ninguém passou. Só o vento. Dava para descer, pegar um canivete e abrir o container. Mas também dava para seguir. Entregar, receber e fingir que nada aconteceu. Sabe o que é pior? É que eu quis abrir, quis mesmo, mas o medo era maior, o medo de saber, o medo do que eu ia encontrar. Porque agora o medo não era da polícia, não era da firma, era de mim mesmo, do que eu ia fazer depois de saber. Só que eu segui. Liguei o caminhão, passei marcha e fui até Campinas. Entreguei a carga. Ninguém questionou nada. Ninguém me olhou estranho. Assinaram, descarregaram e acabou. Ou pelo menos, parecia que tinha acabado. Mas não acabou, né? Na volta, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu olhava para o retrovisor esperando ver alguém ali. E eu vi, mais de uma vez. Não sei se era gente, não sei se era reflexo, mas tinha silhueta, tinha peso, tinha presença. Não contei para ninguém, até agora. Mas a história não termina aqui. Ainda falta o que aconteceu depois. E o que eu encontrei quando resolvi voltar lá. Não sei o que vocês acham que é o pior nessa vida. Para mim, é o silêncio depois da escolha errada. Porque foi isso que eu fiz. Escolhi o silêncio. Escolhi não abrir. Entreguei a carga. Fui embora. Recebi o valor. Tudo certo. Mas desde aquele dia, nada ficou certo. Nada. Voltei para casa como quem volta de um velório. Nem lembro do caminho. Só sei que cheguei, meu filho veio me abraçar e eu fiquei travado, porque eu sabia que alguém sabia sobre ele, e não era gente boa. Naquela noite ele foi dormir e eu sentei na cozinha, sozinho, com a luz apagada, só com aquele zumbido da geladeira que parece aumentar quando você tá com a cabeça doendo. Eu não consegui comer, não consegui beber, só fiquei com aquela sensação de que eu não trouxe só o caminhão de volta, eu trouxe alguma coisa junto. E essa coisa não ia embora fácil. No dia seguinte, comecei a revisar os detalhes da carga. Revi o endereço do depósito, que sumiu do GPS. Liguei para a empresa que me contratou. Número fora de área. O e-mail que me mandaram a nota? Inexistente. O nome da transportadora que constava na lateral do container era falso. Pesquisei no Google, nas redes, nada. Nem CNPJ, nem rastro. Tentei seguir em frente, mas não dava. Cada buzina que eu ouvia, cada caminhão que eu cruzava na estrada, eu pensava que talvez ali dentro tivesse outro alguém vivendo o que eu vivi. Ou pior, levando o que eu levei, sem saber. Até que um dia, umas 3 semanas depois, veio o que me quebrou de vez. Tinha acabado de fazer uma entrega em Piracicaba. Encostei o caminhão num posto simples, peguei um café e fui até o banheiro. Na parede, do lado do espelho, escrito a caneta: "Você não abriu, mas ela sim." Eu congelei. Não era pichação. Era a mesma caligrafia dos bilhetes. A mesma. Aí desandou tudo. Meu coração veio na garganta. Me apoiei na pia. Fiquei encarando aquilo como se fosse ouvir uma voz me chamando de volta para alguma coisa que eu nunca quis participar. E naquele instante, eu soube. Aquilo não era só sobre mim. Tinha mais gente envolvida. Tinha mais história. Eu podia continuar fugindo. Ou podia voltar. E eu voltei. Voltei para o primeiro ponto. A cidadezinha onde carreguei o container. Cheguei à noite, igual da outra vez. Mas agora, o depósito estava vazio de verdade. Portão aberto, mato crescendo por dentro, placa arrancada. O chão ainda tinha a marca dos pneus. Só isso. Entrei. Só com o farol alto do caminhão iluminando aquela estrutura sem vida.
No canto do galpão, encontrei um pedaço de madeira. Parecia ter sido arrancado da parede. Nele tinha algo escrito com ponta de faca. Você passou, ela ficou. E era isso. Não tinha sangue, não tinha som, não tinha corpo. Só ausência. Eu sentei no chão e chorei. Não porque entendi tudo, mas porque percebi que nunca mais ia entender nada com clareza. A única certeza que eu tenho é que alguém foi deixado para trás. Alguém que talvez ainda estivesse viva quando eu fechei o caminhão. Alguém que achava que o motorista ia abrir, ia ver, ia salvar, mas não salvou, só dirigiu, só entregou, só sobreviveu. Desde então, eu nunca mais aceitei carga sem saber o que tem dentro. Nunca mais parei em posto sem olhar antes cada canto do painel. Nunca mais consegui olhar no olho do meu filho sem pensar naquele bilhete com o nome dele. Porque agora, cada frete leve demais é um lembrete. Não vou te dizer o que tinha naquele container, porque eu não sei. Ou talvez eu saiba, mas meu cérebro bloqueou. Talvez minha consciência tenha embrulhado tudo num embrulho de não fui eu, mas eu fui. Eu fui o caminhão. E a estrada foi o trajeto de alguém que não devia ter ido. Se você está ouvindo isso aqui, faz um favor para você mesmo. Se te chamarem para buscar um container lacrado, se a carga for leve demais, se pagarem antes demais, pergunta o que tem dentro. Porque tem coisa que pesa. Só depois que você descobre. E quando pesa assim, não tem estrada que faça esquecer. Você sabe o que mais me arrepia até hoje? Não foi o que ela fez. Foi como ela nunca precisou levantar a voz. A coisa começou devagar. Mas quando eu percebi, já era tarde para tentar voltar a ser alguém melhor. Na época, eu estava rodando de Dourados até Barretos com certa frequência. Entregava ração para umas fazendas no meio do caminho, conhecia os atalhos, os postos bons para banho, as cidades onde dava para dormir mais sossegado. Já fazia essa rota havia uns 4, 5 meses direto, quase sem parar em casa. Meu casamento não era ruim, não. A gente tinha 20 anos de convivência. Não era aquele amor de cinema, mas também não tinha briga, nem traição, até aquele dia. Foi numa noite besta, numa cidadezinha sem nome na placa. Parei para comer um prato feito. Tava cansado, com calor, peguei uma cerveja, depois outra. E ela apareceu. Cabelão preso, calça colada, sorriso rápido demais. Conversa vai, conversa vem. Acabei fazendo o que nunca devia. Foi só uma vez. Eu sei que isso não apaga nada, mas é a verdade. Eu levantei no outro dia já me xingando por dentro, tomei banho como se desse para lavar aquilo fora. Voltei para o caminhão, encostei a cabeça no volante e jurei para mim mesmo, isso nunca mais vai acontecer. E não aconteceu, mas aconteceu outra coisa. 2 semanas depois, eu cheguei no caminhão e vi um tapete novo na boleia. Preto, com bordado vermelho. Detalhe, eu não tinha trocado. E ninguém além de mim tinha a chave. Não liguei de primeira. Achei que minha mulher tinha feito surpresa, sei lá. Até mandei mensagem. Você que trocou o tapete? Gostei, ficou bonito. Ela respondeu, não troquei nada. Ali já começou um arrepio leve, aquele que vem pela nuca, sem motivo claro. Mas passou. Uns dias depois, no retrovisor, pendurado no lugar onde eu deixava uma fitinha azul de Nossa Senhora, apareceu um chaveiro. Letra M, a inicial do nome da minha mulher. Dourado, novo. E o detalhe, preso no mesmo ganchinho, como se já tivesse ali fazia tempo. Comecei a me sentir esquisito dentro da minha própria boleia. O primeiro susto de verdade veio numa madrugada em que eu tinha dormido num posto perto de Campo Florido. Acordei com o sol batendo no para-brisa. E tinha algo escrito por dentro, riscado com batom vermelho. Essa foi só a primeira. Eu congelei. Demorei quase 2 minutos para conseguir abrir a porta e sair.
o coração batendo como se tivesse alguém ainda ali comigo. Mas não tinha sinal de arrombamento, nenhum vidro quebrado, tudo trancado, só o aviso. E era isso mesmo, um aviso. Na viagem seguinte, notei que o GPS tinha apagado os últimos trajetos, como se alguém tivesse resetado. Na mesma semana, comi uma marmita dentro do caminhão e fiquei tonto, com uma sonolência fora do normal. Apaguei. Quando acordei, já era de noite e um frentista me disse: "Passou uma mulher aqui à tarde perguntando de você. Disse que era sua esposa. Perguntou se você dormiu bem." Eu ri sem graça. Disse que não devia ser, que devia ser engano. Ele fez que sim com a cabeça, mas ficou me olhando como se tivesse entendido mais do que devia. Naquela noite, antes de seguir viagem, fui mexer nos espelhos do caminhão. Os dois estavam virados para o banco do carona, como se alguém tivesse sentado ali, observando só a parte de dentro. A coisa estava saindo do controle, mas ainda não tinha chegado no fundo do poço. Na outra semana, faltando uns 80 quilômetros para chegar em casa, parei num posto mais isolado para jantar e tomar um banho. Voltei para o caminhão, ainda meio perturbado com tudo o que estava acontecendo, e vi que tinha uma notificação no celular de número desconhecido. Vídeo. Dei play. Era eu, naquela noite, com a moça do bar. Filmaram de longe. Pegaram o momento exato em que a gente entrou nos fundos do restaurante. Legenda em branco simples: "Você fez escondido. Eu vou punir escondido." Eu lembro que comecei a suar frio. O celular tremia na minha mão. Não tinha nome. Não dava para responder. Só o vídeo. Desliguei o celular, encostei a cabeça na janela da cabine e não consegui fechar o olho naquela noite. Eu sabia que não tinha mais controle nenhum. No dia seguinte, quando cheguei em casa, minha mulher estava lá, sentada na varanda, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Me olhou, sorriu leve e perguntou se eu queria café. Nada no rosto dela dizia que ela sabia. E talvez esse foi o momento em que eu mais senti medo, porque eu sabia que ela sabia. Passei uns dias em casa tentando agir normal, mas tudo dentro de mim estava torcendo por alguma briga, algum confronto, qualquer coisa que colocasse a verdade na mesa. Mas ela não trouxe nada, nem uma indireta, nem um olhar torto. Era como se estivesse esperando que eu mesmo contasse. Mas eu não tive coragem, e ela também não pediu. Só que o silêncio foi ficando pesado demais. Dormi 3 noites seguidas no quarto, mas a cabeça estava longe. Na quarta noite, sonhei que a mulher do vídeo estava parada na porta do meu caminhão, de costas, penteando o cabelo. E quando virei o rosto dela, era minha esposa. Acordei gritando. Depois disso, voltei a dormir na boleia. Só que nem lá era mais seguro. Na viagem seguinte, eu saí com o caminhão trancado, chave comigo, tudo certo. Mas quando parei no primeiro pátio para dormir, percebi que o tapete estava virado do avesso. Como se alguém tivesse virado com raiva ou tentando esconder algo. Levantei o tapete. Debaixo, colado com fita, tinha um bilhete dobrado. Papel simples, folha de caderno. "Você ainda vai dormir pensando se eu tô aí." Meu coração travou. Minha respiração falhou. Olhei em volta, abri todas as portas. Nada. Tentei entender como ela entrou. Pensei em rastreador, pensei em cópia de chave, pensei até em delírio. Mas o bilhete estava lá, dobrado, calmo, cruel. Na outra semana, troquei a fechadura da boleia, instalei câmera, mudei o trajeto. Mas as coisas não pararam. Começaram a deixar pistas em cidades diferentes. Uma camisa minha pendurada num galho de árvore, numa estradinha de terra em Frutal. Um lenço dela no banco de trás, onde ela nunca tinha ido. Até um dia que entrei no banheiro de um posto em Planura e estava escrito com batom de novo no espelho: "Ela não te odeia, só quer que você entenda." Saí daquele banheiro tremendo. Mal consegui segurar o volante na hora de ir embora.
E foi nessa viagem que eu decidi vender o caminhão. Anunciei. Fui no cartório. Coloquei preço abaixo do mercado, mas ninguém comprava. E cada vez que eu voltava para a cabine, parecia que o caminhão estava mais frio. O retrovisor mostrava meu rosto torto. O cheiro dela ainda ali, não o perfume. O cheiro de sabão do sabugo que ela usava na roupa. Ela não sumiu. Ela só desapareceu da forma mais inteligente que alguém pode desaparecer, ficando presente em tudo. Eu nunca mais vi minha mulher, nunca mais recebi ligação, nunca teve briga, nem separação oficial, não teve processo, não teve boletim, nem porta batendo, só esse vazio que ela deixou comigo, como se dissesse, você fez, agora vive com isso. E é isso que eu tô fazendo, vivendo com isso. Hoje mesmo parado, mesmo sem mais rodar com o caminhão, eu ainda olho para trás quando passo por um espelho. Ainda verifico 2 vezes se tranquei a cabine. E de vez em quando o rádio pega estática, eu acho que ouço a voz dela. Não sei onde ela está. Não sei o que foi planejado. Só sei que nada do que aconteceu foi ao acaso. E se você quer saber o que é terror de verdade, eu te digo agora. Não é grito. Não é sombra, é silêncio. Silêncio com o endereço certo. Última coisa que tenho para dizer. Ela não queria me deixar. Ela queria que eu soubesse o que é viver com medo e conseguiu. Você teria coragem de perdoar essa mulher? Ou estaria com mais medo dela do que da estrada? Escreve nos comentários. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que o silêncio dentro da cidade grita de outro jeito. Esse relato não tem nada de sobrenatural. Não vi vulto, não ouvi sussurro do além. Mas se você é caminhoneiro ou conhece alguém que pega a estrada de madrugada, eu peço para escutar com atenção, porque eu quase não saí vivo e o que me pegou foi só confiar no que parecia ser uma rua tranquila. Era para ser uma viagem comum. Carga leve, descarga marcada para a manhã seguinte numa fábrica na zona norte do Recife. Saí de Goiânia com tempo de sobra. O cliente até falou, chegando à noite dorme por lá mesmo. O bairro é afastado, mas tranquilo. Tranquilo. Essas foram as palavras que me fizeram baixar a guarda. Cheguei por volta de 2h40 da manhã. Estrada vazia, radar atrás de radar, calor grudando na nuca. O sono já estava batendo. E como a entrega só seria depois das 8, resolvi procurar um cantinho mais afastado para parar a carreta, tomar um café frio e cochilar um pouco. Abri o mapa, coloquei rua larga sem trânsito e o GPS me jogou numa área meio afastada da movimentação principal. Ruas com nome de número, sabe? Rua 12, Rua 18B, essas coisas que parece que nunca tem nada. Quando entrei na tal rua, de primeira pareceu ótimo. Tudo apagado, mas não dava aquela impressão de abandono. Dava mais a impressão de que todo mundo ali estava dormindo. Sabe aquela calmaria de bairro industrial, fora do horário de expediente? Era isso. Nenhum som de festa, nem de cachorro latindo, nem de moto passando. Silêncio total. Estacionei num canto bem largo, com uma calçada alta de um lado e um galpão fechado do outro. Tinham 2 outros caminhões mais para frente. Pensei, beleza, se tem mais motorista aqui, é seguro. Desliguei o motor. E foi aí que o silêncio virou outra coisa. Sem exagero nenhum. No segundo em que o motor parou, meu estômago deu uma virada. Um enjoo do nada, como se o corpo tivesse percebido algo antes de mim. Olhei de novo em volta. Estranho. Os postes estavam todos apagados, nenhuma luzinha sequer, nem as vermelhas de alerta nos galpões. Até o farol dos caminhões da frente estava desligado. E aí caiu a ficha. Não tinha ninguém naqueles caminhões. A porta da cabine do primeiro estava meio aberta, tipo entreaberta. A do segundo estava trancada, mas com o vidro quebrado. Nem precisei descer para sentir que algo estava errado. Só que eu estava cansado demais. E, sinceramente, já era tarde para sair dali rápido.
Fiquei só sentado ali, com a cabeça encostada no vidro. Foi quando ouvi o primeiro som, um assovio, baixo, 3 notas, curtas, vindo do lado de trás da carreta. Olhei pelo retrovisor, nada. Minutos depois, outro assovio, dessa vez do lado oposto, mesma melodiazinha. Pensei que era algum morador de rua ou talvez alguém brincando, sei lá. Botei a mão na maçaneta da porta para fechar melhor e ouvi uma batida seca na parte de baixo da porta da cabine. Uma batida só. Não foi forte, não foi tentativa de arrombar. Foi aquele tipo de toque que parece um pedido de atenção. Engoli seco, não abri, fiquei em silêncio. E então veio a voz. Ei, patrão, você tem carregador de celular aí? Era uma voz de homem, jovem, sem sotaque forte, tom calmo demais. Não parecia drogado nem alterado, parecia treinado. Fiquei imóvel, não respondi, só me abaixei devagar, tirei o rádio do suporte e comecei a procurar o canal da empresa. Enquanto isso, outra voz, mais baixa, quase um sussurro, soou do lado de fora. Mas não falava comigo, parecia falar com o primeiro. Não agora, espera mais um pouco, ele tá esperto. Aquilo gelou minha nuca. Eles não sabiam que eu tinha rádio, nem sabiam se eu tinha visto os outros caminhões. Talvez achassem que eu estava dormindo, ou com medo demais para reagir. Foi nesse momento que tentei dar partida no caminhão. Nada, só um clique seco, nenhum sinal do motor. Tentei de novo. Nada. Abri o painel. E meu coração veio na boca quando vi o que eu já desconfiava. Tinham mexido. O fusível principal da ignição simplesmente não estava ali. Eles sabiam o que estavam fazendo. Desci a cabeça no volante e ali mesmo percebi. Eu estava preso. Dentro da minha própria cabine. Sem poder ligar o motor. Sem poder sair com o bruto. E o rádio estava mudo. Mudo. Canal 1, Canal 2, Canal 4. Ninguém respondia. A central da empresa devia estar em pausa, ou com o pessoal dormindo. Minha respiração começou a ficar alta. Fui diminuindo o volume interno, para não fazer barulho. Lá fora, os passos recomeçaram. Passos leves, de 2, 3 pessoas, indo de um lado para o outro da rua, encostando nos caminhões, circulando. Alguém tentou abrir a porta de um dos outros caminhões. Eu ouvi o ferro da maçaneta girando e batendo de leve. E então outro som. Algo sendo arrastado no chão. Não sei o que era, mas foi contínuo. Como se puxassem um ferro ou corrente. Nessa hora, eu rezei. Do jeito que consegui. Não com palavras, mas com pensamento. Um desespero seco de dentro. Foi então que, do nada, os passos cessaram. O silêncio voltou. Longos minutos depois, uma sirene, longe. Depois, mais perto. E aí, do nada, uma luz forte iluminou a rua. Vi pelas frestas 2 carros da polícia, faróis altos. Eles pararam em frente aos caminhões. Eu levantei o braço dentro da cabine, fiz sinal com a lanterna reserva que eu tinha. 2 policiais vieram rápido, me tiraram de lá. Não tinha mais ninguém na rua. Ninguém. Só marcas de pisada na poeira do asfalto, uma mochila largada perto de um portão e um celular sem bateria no chão. O policial mais velho virou para mim e falou, do jeito mais frio do mundo, você é o 3º esse mês. Sempre a mesma rua. A gente já tentou bloquear no mapa, mas os caras vivem atualizando os nomes. Quando bloqueia a rua 12B, eles criam a 12C. A armadilha muda de nome, mas fica no mesmo lugar. Na delegacia fizeram o boletim, mas disseram que sem flagrante, sem identificação, sem imagens, não tinha o que fazer. Ninguém foi levado, nada foi recuperado. E a rua segue lá. Hoje, quando me perguntam por que eu não gosto de rodar à noite, eu não dou muita explicação. Só digo assim, o que me salvou foi o rádio e um fio de sorte. Porque lugar sem poste, sem barulho, sem cachorro, devia ter sido o primeiro aviso. E tem mais uma coisa que eu nunca esqueço. Foi a primeira vez que eu vi o escuro dentro de uma cidade ser pior que na estrada.
A primeira vez que sentei de novo no banco de um caminhão foi num domingo à tarde. Não teve discurso, nem recomeço bonito. Tinha só o caminhão ali, estacionado no pátio de uma transportadora de bairro, com o sol torto batendo no para-brisa, e eu com a chave na mão, como quem segura o próprio passado sem saber se destranca, ou tranca de vez. O chefe da firma era novo, não me conhecia, contratou por indicação. Não perguntou do que aconteceu, só mandou assinar a ficha e disse que tinha uma entrega leve para Goiânia. Madeira invernizada, nada urgente. O que eu não sabia é que a rota era exatamente a mesma da noite que dividiu minha vida no meio. A estrada entre Rio Verde e Goiânia é boa, mas traiçoeira. Tem um trecho de descida, depois de uma curva longa, que quem não conhece acha que dá para manter velocidade. Foi ali que tudo aconteceu, e é por isso que eu falo. Tem lugares onde o asfalto seca, mas a culpa gruda. A carga saiu numa terça-feira cedo. A cabine era limpa, e até o ar gelado me deu aquela sensação besta de que talvez eu ainda desse conta. Mas quando me entregaram o papel da rota, a ficha caiu. BR-0660, trecho 217. O mesmo horário estimado, a mesma curva. A diferença é que agora eu ia sozinho. Na época do acidente, eu levava cerâmica, pesada, e vinha voltando de madrugada. Um carro pequeno entrou na contramão e bateu de frente. Era um rapaz novo no volante, filho único de uma família conhecida da cidade. A perícia disse que ele estava em alta velocidade e invadiu a pista. Mas a notícia que saiu foi que um caminhoneiro tirou a vida do rapaz. E quando o sobrenome pesa mais que a verdade, a balança da justiça fica torta. 4 anos. 4. Não teve briga, não teve bebida, não teve imprudência, mas teve pressão. E eu virei o culpado preferido. Na primeira noite da nova rota, parei num posto em Jataí. Café aguado, pão dormido e aquele sentimento que só quem já dormiu em cela entende. Você não tá livre, tá solto, e é bem diferente. Dormi pouco, pesado, e acordei com uma coisa que gelou meu sangue. Tinha uma flor branca sobre o banco do carona. Era daquelas de cemitério, sabe? Pequenininha, sem cheiro, bem arrumada. Só que não tinha floricultura por perto, nem gente. O caminhão estava trancado. Eu olhei para o retrovisor do lado de fora e parecia que tinha marcas de dedo na lataria. Só poeira mexida, mas só do lado do passageiro. Aquilo me deixou num estado que nem sei descrever. Não era medo, era exposição. Como se alguém tivesse me assistindo enquanto eu dormia. Como se aquela flor fosse um recado, ou pior, uma lembrança. Toquei na flor e deixei ela cair. Não ia carregar memória que não era minha. Voltei para a estrada, com o coração acelerado e o retrovisor no olho toda hora. Foi quando, no meio da descida maldita, o rádio ligou sozinho. Estava desligado, não tinha mexido nele. De repente ele acendeu, chiou um pouco e caiu direto numa frequência policial. A voz falava baixo, parecia conversa comum de base, mas uma frase ficou cravada. Placa final 71, caminhão com registro de ocorrência grave, cuidado ao abordar. Minha placa terminava em 71. Aquilo me travou. Poderia ser coincidência? Poderia. Mas naquela altura do trajeto, coincidência não me servia de consolo. Comecei a dirigir com as mãos geladas, sentindo cada curva, como se fosse um retorno ao julgamento. Quando finalmente saí da descida e peguei o trecho plano, um carro encostou atrás de mim. Luz alta ligada. Não passava, não dava sinal, só seguia. Durante quase meia hora ele ficou ali, rente, como se quisesse me lembrar que eu não estava sozinho, mas também não estava livre. Eu mudei de pista, desacelerei, dei seta. O carro continuava, grudado, sem ultrapassar. A próxima parada foi num posto em Abadia. Entrei nervoso, com os dedos duros no volante. Fui abastecer. O frentista escaneou a placa e o sistema travou.
Ele ficou meio sem graça, deu uma olhada esquisita e disse que o sistema tinha marcado o caminhão como potencialmente envolvido em caso sensível. Usou essas palavras. Eu não perguntei nada, só agradeci e fui embora, porque naquela hora eu já estava sentindo que tinha voltado para a estrada errada, ou talvez nunca tivesse saído dela. Entreguei a carga sem atraso, sem acidente, mas com o peso de um crime que para mim nunca aconteceu e para muita gente nunca deixou de acontecer. Achei que tinha acabado, mas dias depois, quando fui pegar outro frete, encontrei um envelope na gaveta do painel. Aquela gaveta que só abre quando o caminhão freia brusco. Dentro tinha um papel dobrado. Só uma frase: você saiu da cadeia, mas não saiu da nossa lembrança. Não tinha assinatura, nem explicação. Aquilo me tirou do prumo. Comecei a desconfiar de tudo. Da firma, do trajeto, até da flor. Será que a empresa me deu aquele caminho de propósito? Será que alguém da família do rapaz ainda está atrás de mim? Será que fui perdoado por algum e condenado por outro? Tem hora que penso que foi só coincidência, que é coisa da minha cabeça, que é o medo tomando conta do que restou de mim. Mas tem dias que eu acordo no meio da noite com a impressão de que tem alguém sentado ali, no banco do carona, alguém que não quer falar, só quer olhar, como se estivesse esperando eu dizer que foi minha culpa. Mas não foi. Foi? Eu repeti isso tantas vezes que agora nem sei mais se acredito. É como se a estrada me perdoasse todo dia de manhã e me condenasse toda vez que escurece. O caminhão tá ali, ainda rodo, mas confesso, toda vez que recebo uma nova rota, minha mão treme antes de abrir o papel, porque tem caminhos que a gente não escolhe, mas que não param de escolher a gente. Se essa história chegar em alguém que ainda me vê como culpado, eu só tenho isso para dizer. O juiz me deu 4 anos, mas a estrada ainda quer mais. E eu não tô mais tentando provar nada. Só queria esquecer o barulho da curva e parar de ouvir o rádio, mesmo desligado. Mas talvez esquecer seja o que mais assusta, porque tem dor que não some, ela só troca de banco. E agora tá sentada do meu lado. Você acredita que ele foi mesmo inocente? Ou será que essa história tem mais do que ele está dizendo? Deixe nos comentários o que você faria no lugar dele. Continuaria dirigindo? Ou trocaria de rota para sempre? Não foi por gosto, não. Eu aceitei aquele frete por necessidade. A seca já tinha acabado com tudo lá perto de onde eu moro, e o caminhão-pipa, que era para durar o mês, mal estava fechando a semana. Tinha dia que eu rodava 30, 40 quilômetros para buscar água que nem era minha, só para vender, só para ver se pagava o diesel. Aí me aparece esse tal senhor Elias, dizendo que precisava de um pipa carregado para irrigar uma lavoura de milho numa fazenda lá para os lados de São Raimundo Nonato, já quase na divisa com a Bahia. Eu perguntei se era irrigação ou abastecimento. Ele falou: é só molhar o chão, uma vez só, o milho tá bom, é só para firmar. Na hora eu achei estranho, porque ali quem planta milho sem gotejamento, sem cano, sem nada, não colhe nem sabugo. Mas ele me garantiu que era só isso, que o milho lá era outro. E o preço era bom demais, bom até demais. Só que quando a gente tá no aperto, não dá para escolher chão nem patrão. Peguei, saí de madrugada, joguei água até a boca do tanque, amarrei lona, revisei freio e segui. Estrada longa, poeira grossa, sol que parecia puxar a força da gente pela nuca. Cheguei no fim do dia. Logo que entrei pelo acesso de terra batida, dei de cara com uma coisa que me travou. A plantação. Verde demais. Milho alto, firme, espiga grossa. Um tapete. E nem era área irrigada. Nenhum fio, nenhum sistema. Não era tempo de colheita, não era tempo de florada. E mesmo assim, estava ali. Milho que parecia saído de foto de propaganda.
Estacionei na frente da casa grande. Foi a mulher que saiu primeiro. Uma senhora de voz doce, mas que olhava muito pouco nos olhos. Depois vieram 2 homens, um moreno, baixinho, bem falante, o outro mais calado, de barba rala, jeito de quem escuta mais do que fala. Disseram que a água era para o dia seguinte, que naquela noite eles iam fazer a preparação. Eu perguntei o que era isso e o mais velho respondeu: é coisa da terra, coisa nossa, nada demais. Não achei normal, mas fiquei. Me botaram numa casinha afastada da sede. Cama simples, lençol de calor e, juro, uma janela sem tranca que dava direto para a plantação. A noite veio rápida, sem vento, sem bicho. Silêncio de fechar o ouvido. Deitei, mas não dormi. O calor estava estranho. Vinha de dentro da parede. E do lado de fora, um cheiro de mato úmido, só que não tinha água por perto. Quando foi por volta de umas 3 da manhã, ouvi passos. Primeiro foi só um, depois mais. Voz baixa, arrastada, como reza de cemitério. Me levantei sem acender luz, saí de fininho. E do canto da parede da casinha vi, lá no meio do milharal tinha um clarão. Um monte de vela acesa e os donos da terra ajoelhados. Homem, mulher, criança, tudo de branco, tudo em volta de um círculo escuro no chão. Teve um momento em que um dos homens ergueu um objeto, parecia um pote, e virou um líquido grosso em volta do que parecia uma muda recém-plantada. Outro enterrava alguma coisa num saquinho preto, amarrado. Eu não entendi, mas meu corpo entendeu. Voltei para o quarto e fiquei ali sentado, sem piscar até o sol nascer. No outro dia, o mais calado me chamou e disse: pode descarregar agora. Eu não respondi. Só olhei para a plantação, olhei para o caminhão e pensei em ir embora. Mas eu estava longe, estava sem sinal e o pagamento era muito. Posicionei o caminhão, soltei as válvulas e a hora que a água tocou o chão, o barulho da terra molhando não veio. Veio outro. Parecia um som de coisa sugando, mas não água. Era tipo o som que a gente ouve quando pisa em lama fofa, só que seco. E o milho, eu vi. O milho se mexeu, não com o vento, não com o peso, com vontade. Era como se as folhas puxassem para baixo, como se as raízes quisessem mais. A água não espirrava, não escorria, sumia. Eu fechei as válvulas antes de terminar. Me disseram que tudo bem, que a terra sabia quanto queria, e foi isso que me fez ir embora. No caminho de volta, eu comecei a passar mal. Dor de cabeça, dor no olho, depois veio a febre, daquelas que queimam até a gengiva. Cheguei em casa com o rosto vermelho, o corpo mole. Dormi 3 dias seguidos, e o pior nem foi isso, foi o sonho. Eu sonhei que estava jogando água de novo, mas dessa vez eu via o chão abrindo, o milho afundando como se tivesse com boca, e o som que fazia quando a água batia, era um grito abafado. Fiquei semanas sem sair, sem dirigir. A mulher dizia que era insolação, que era estafa, mas eu sabia. Eu sabia que aquela terra puxou alguma coisa de mim, que aquilo que eu vi não era só fé distorcida, era acordo. Uns 10 dias depois, encontrei um colega que faz pipa para a região de Canto do Buriti. Ele comentou que tinham chamado outro caminhoneiro para a mesma fazenda. Um moço novo, ele disse. Nunca mais voltou. Eu quis rir. Quis fingir que era só história de beira de estrada, mas não consegui, porque eu sabia o caminho, sabia o cheiro da terra e sabia principalmente que aquela água não foi para matar sede de planta, foi para alimentar uma coisa que vive por baixo. Hoje eu ainda rodo, mas nunca mais aceitei frete sem saber de onde vem, nem para onde vai. E quando escuto gente falando de lavoura bonita em tempo de seca, eu mudo de assunto. Tem coisa que cresce demais porque choveu, e tem coisa que cresce porque alguém regou com o que não devia. E eu só contei isso aqui porque, se um dia te oferecerem muito para molhar uma plantação bonita demais, no meio de terra rachada, diz não.
ou vai acabar igual a água do meu pipa naquele dia, sumindo no chão, sem deixar rastro. Eu estava quase chegando no posto de abastecimento quando vi ele. Era perto das 2 da manhã, céu limpo, acostamento vazio. O tipo de noite que não tem nem som de bicho no mato. Tava tudo certo comigo. Caminhão regulado, tanque cheio, café ainda quente na garrafa térmica e minha Bíblia aberta ali no painel, no Salmo 91, como sempre. Eu costumo orar antes de sair e quando paro, mesmo que seja para dar uma esticada nas pernas. E naquele dia, eu tinha feito isso também. Mas quando eu vi aquele homem em pé no acostamento, alguma coisa me deu um nó no peito. Ele estava bem arrumado. Camisa passada, calça social, sapato limpo. Sabe aquele tipo de gente que parece estar saindo de uma reunião e não de uma estrada de terra batida? Pois era assim. E ainda assim, estava ali, no meio do nada, me olhando firme, com a mão levantada, pedindo carona. Eu quase passei reto. Não gosto de carregar ninguém, ainda mais de noite. Só que, sei lá, o coração pesou. Pensei, vai que é um irmão em apuro, vai que é alguém que Deus mandou eu ajudar. Encostei. Ele abriu a porta e subiu devagar. Disse, Deus te abençoe por parar. Mas a voz era estranha, baixa demais, quase sem ar. Respondi com, amém, irmão. Vamos até Jataí, se for teu caminho. Ele só assentiu com a cabeça. A primeira coisa que me incomodou foi o cheiro. Não era fedorento, não. Mas tinha um negócio meio seco no ar. Tipo terra antiga, coisa guardada demais. Olhei de canto de olho. Vi ele sentado retinho, as mãos no colo. Não mexia, nem olhava o painel, nem a paisagem. Parecia que estava esperando alguma coisa. Uns 10 minutos se passaram. Silêncio total. Até que ele perguntou, sua mulher viajava com você? Eu gelei. Não era um assunto que eu costumava puxar. Minha esposa faleceu faz 3 anos. Era minha companheira de estrada, minha ajudante, minha calma. Respondi, não mais, irmão. Ela já partiu para a glória. Ele deu um sorrisinho que eu não entendi. Nem foi por tristeza, nem por consolo. Foi aquele sorriso que não tem sentimento dentro, só canto de boca levantado. E ele mandou, mas você ainda conversa com ela, né? Aquela pergunta bateu como pedrada seca. Eu já falei sim. Vez ou outra, de madrugada, no silêncio, só para aliviar. Falo olhando para o painel como se ela estivesse no banco do lado. Mas isso não é coisa que se conta para ninguém. Puxei o assunto de volta para o neutro. Você está indo visitar alguém? Ele não respondeu isso. Em vez disso, soltou outra. Você tem certeza que Deus ainda ouve você? Eu parei de respirar um segundo. O caminhão seguia firme, mas por dentro eu comecei a tremer. Não era medo ainda. Era como se tivesse um peso invisível subindo pelo estômago. Aquela voz dele estava diferente, ainda baixa, mas agora arrastada, como se estivesse saindo de dentro de um poço. E aí ele falou, e se ele não gostar do que você faz quando ninguém está vendo? Eu juro para você que a minha pele gelou inteira. Ali, eu entendi. Aquilo não era só conversa de carona. Aquele homem não estava ali à toa. Comecei a suar. Liguei o ar, mas parecia que o calor vinha de dentro do banco. O caminhão já não parecia meu. Olhei para o lado. Ele ainda estava parado, mãos no colo, sem encostar em nada. Mas agora, ele estava me olhando. Olho direto no meu. E disse uma frase que não tem como ele saber. Não posso repetir aqui o que ele falou, mas era coisa minha, coisa de mais de 10 anos atrás, coisa que só eu e Deus sabíamos. Minha boca secou, minha garganta fechou. Falei, Senhor, me dá licença, eu vou precisar parar. Encostei o caminhão devagar. Era um ponto de descanso de beira de estrada, sem ninguém. Eu queria que ele descesse, queria abrir a porta e pedir com educação para ele seguir viagem a pé, dizer que não dava mais. Mas quando tentei abrir a porta do motorista, ela não abriu, nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Travei a respiração.
Olhei para o banco do lado. Ele estava virado para mim agora, de corpo inteiro. E os olhos não estavam mais certos. Não era cor, era jeito. Um jeito de olhar como se quisesse entrar dentro da sua cabeça. Eu encostei a testa no volante e comecei a orar. Baixinho, num sussurro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas ele ria enquanto eu orava. Não era uma risada alta. Era uma coisa presa, travada, mas o peito dele tremia. E aí ele disse: "Isso aí, fala com ele. Vamos ver se ele te responde hoje." Aquela foi a hora em que eu me senti quebrar por dentro. Como se todo o arrependimento, toda a culpa do que eu já fui, tivesse voltado para me buscar. Mas eu continuei, agora em voz alta: "1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido." Minha mão tremia segurando a Bíblia. E foi então, só então, que eu senti a cabine clarear um pouco, como se tivesse acendido uma luz lá fora. Olhei de novo para o banco do carona. E ele não estava mais lá. Nem porta aberta, nem rastro, nem nada. Só o banco afundado, como se alguém tivesse sentado ali pesado demais por tempo demais. Fiquei uns 20 minutos parado. Não consegui ligar o caminhão de volta. Tive que pegar a garrafinha d'água, jogar no rosto. Meu corpo inteiro estava em choque. Quando consegui chegar em Jataí, fui direto para uma igreja pequena que tem perto do posto. Era quase 6 da manhã. Tinha um irmão limpando o pátio e eu pedi para entrar e orar um pouco. Ele deixou. Nem perguntou o motivo. Acho que ele viu no meu rosto que não era momento para perguntas. Contei para ele o que tinha acontecido em partes, só o que eu consegui falar. Foi aí que ele me disse: "Já são 3 caminhoneiros que pararam para dar carona nesse trecho. Todos disseram as mesmas coisas. O homem bem vestido, o banco que fica vazio depois, e o peso na alma. Eu não sei o que era aquilo. E para ser sincero, não quero saber. Só sei que naquele dia, se eu não tivesse fé, talvez não tivesse mais volta. A gente acha que o mal vai vir gritando, quebrando coisas, se fazendo ver. Mas não. O mal às vezes só entra, devagar, se instala no silêncio e só não fica quando você tem algo dentro de você que o repele. Para mim, foi a palavra, foi a presença de Deus. Não fui eu que expulsei nada, foi Ele que não deixou entrar. Hoje, toda vez que eu sento naquele banco, eu olho para o lado e oro de novo, porque tem coisa que a gente pode carregar e tem coisa que tenta carregar a gente.